Boa noite. Faltando pouco mais de um mês para a votação definitiva do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, o cenário no país ainda é confuso e indefinido. A cada dia, novos fatos desarrumam o tabuleiro de xadrez da política brasileira. Desde que o interino Michel Temer assumiu a presidência da República, ao contrário do que muitos esperavam, não veio a calmaria. Turbulências sucessivas mexem com o governo, com a oposição e com os noticiários, claro, gerando sustos, expectativas e prognósticos. Nesse pacote de incertezas há um pouco de tudo. Operação Lava Jato, queda de ministros por denúncias de corrupção, prisões e o enfraquecimento do antes todo-poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O momento não poderia ser mais propício para a seguinte pergunta. Afinal de contas, que país é este? Tentarão respondê-la o jornalista Sérgio Montenegro, o cientista político Juliano Domingues e o também cientista político Adriano Oliveira. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar por dois fatos relativamente novos. O primeiro, a perícia técnica do Senado sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma. E o segundo fato, as denúncias de barganha política dos senadores, barganha por cargos no governo para manter o voto em favor do impeachment. Começando pela perícia técnica. São dois pontos de sustentação na acusação que pesa contra a presidenta no processo de impeachment, o decreto de créditos suplementares sem o aval do Congresso, e para esse ponto a perícia disse sim, ela agiu indevidamente, e as famosas pedaladas fiscais, e para esse ponto a perícia disse não há ação direta da presidenta da República nas pedaladas fiscais. A minha pergunta é: o processo de impeachment está fraturado depois dessa perícia? Bom, eu acredito, Estela, boa noite primeiramente a todos. Eu acredito que da forma como esse processo ganhou, como uma bola de neve, né? Da forma como ele ganhou celeridade, eu não acredito nem que com perícia ou sem perícia a gente tenha um recuo, um revés nisso, não. Eu acho que foi deflagrado, foi um processo, acima de tudo, político. E por conta desse fato de ser um processo acima de tudo político, é que eu não acredito num revés. Se fosse um processo meramente técnico, aí sim a gente podia colocar a perícia do Senado como um questionamento contra o processo. Mas se você vir como os senadores agiram, como os deputados agiram primeiro e como os senadores agiram, os discursos, a forma como justificaram seus votos, é muito improvável que a gente tenha um revés, apesar dessa perícia. O que é engraçado nessa perícia é que a acusação que moveu principalmente o processo foram as pedaladas. Uhum. E essa agora a perícia está fazendo um contraponto. A outra, que é a primeira questão, que não tinha nem sido levantada assim, com tanto peso, é que agora pode ser que os senadores se apeguem a ela numa justificativa de voto de manutenção do impeachment. De toda forma, eu continuo achando que é um processo político e eu acho que não tem volta, não. Para vocês continua valendo essa pergunta, mas também já uma outra. Se com esses novos acontecimentos, e eu não me refiro só à perícia técnica, mas a tudo que vem acontecendo no país, se a população brasileira, de um modo geral, hoje tem uma outra percepção do impeachment, diferente daquela que tinha lá naquele momento em que da votação da Câmara, antes mesmo da votação do Senado. Veja, boa noite. Em primeiro lugar, a questão das pedaladas, né? O parecer dos técnicos, ele deixa claro a ausência de uma responsabilidade da presidente Dilma. Mas eu coloco como responsabilidade, e a discussão, para mim, ela é mais nítida, embora ela não esteja sendo discutida. Essa discussão de pedaladas fiscais, ela desobriga ou impede estados fazerem políticas anticíclicas. O que significa isso? Se eu estou em crise econômica, eu preciso gastar mais para reativar a economia e para manter uma rede de proteção social.
Eu sempre frisei isso, não existiram pedaladas fiscais. Essas pedaladas fiscais, se existiram, elas foram necessárias porque foi uma tentativa de governo de manter a economia ativa. Ou seja, elas não justificam o impeachment porque ela teve um mérito. E o mérito era tentar reativar ou manter a economia ativa. E coloco em discussão a própria concepção de políticas cíclicas e políticas anticíclicas, e que foi isso que o governo Dilma fez. Esse é o primeiro ponto que não é discutido na imprensa, não está sendo discutido entre os economistas e entre os cientistas políticos. Em segundo lugar, a outra pergunta, antes de chegar à sua última, em relação aos senadores, é o funcionamento do presidencialismo de coalizão. Ninguém apoia qualquer governo sem pedir troca de favores, sem pedir cargos. O presidente Temer não sancionou a lei das estatais ainda por pressão do parlamento. Os senadores estão pedindo espaços nas estatais, mesmo com essa nova regra que está para ser sancionada das estatais. Ou seja, todo o mecanismo ele se mantém. Com PT ou não PT no governo, o mecanismo se mantém. Então, aqueles que condenavam o PT ou a presidente Dilma por ter mecanismos não louváveis, não republicanos, precisam também condenar Michel Temer, porque o presidencialismo de coalizão, ele tem um mecanismo informal que faz com que você observe práticas que você possa considerar antirrepublicanas, como, por exemplo, pedir e ocupar espaço no Estado. Em terceiro lugar, há um dado importante. Particularmente em Recife, eu não estou considerando isso para todo o Brasil, até porque pode ter diferenças. No Brasil, em Recife e em Pernambuco, você tem cerca de 30% a 38% de pessoas que consideram que são contrários ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. Quando você passa do Agreste, esse número é maior, ou seja, há uma percepção do eleitor que o impeachment não era favorável, até porque você chega em algumas regiões que o Lula e a presidente Dilma, em virtude do Lula, sempre foram bem votados. Só que há um dado importante divulgado há 3 semanas atrás, numa pesquisa que eu fiz pelo Instituto de Pesquisa Maurício Nassau, ou seja, mesmo tendo 33% dos recifenses que não são favoráveis ao impeachment da presidente Dilma, 69% dos eleitores são contrários à volta da presidente Dilma. Ou seja, o eleitor, ele discorda do procedimento, o discurso do golpe, ele encontra legitimidade em parte do eleitorado, mas em virtude da situação econômica, da diversidade de denúncias de corrupção e da própria capacidade da presidente Dilma de conquistar eleitores através do carisma da sua liderança, faz com que os eleitores não a queiram de volta. Ou seja, na minha opinião, o que cresce não é ser favorável ou não favorável ao impeachment. O que cresce na opinião pública brasileira, isso é uma hipótese, é o apoio a novas eleições. Juliano, e aí se você quiser começar por esse ponto das novas eleições e não se reportar às perguntas anteriores, fique à vontade. Então, primeiramente, boa noite, Estela, Sérgio, Adriano. Obrigado pelo convite. Eu acho que o ponto, talvez, principal para início de conversa seja esse que Sérgio ressaltou no início, ao reafirmar o caráter essencialmente político do processo. Quando a gente afirma isso, obviamente que não se perde de vista a variável jurídica, que também é necessária para que esse processo aconteça. Entretanto, quando se fala que se trata de um processo essencialmente político, ele é predominantemente político, ele é um processo político e também jurídico e também técnico. Se ele é um processo essencialmente político, as principais variáveis a interferir nesse processo, elas também são políticas. Nesse sentido, um parecer como a esse que você se refere, ele é importante, ele é relevante no curso dos acontecimentos? A princípio, sim, mas pode também não se revelar relevante, uma vez que se trata de um parecer técnico. Se o ambiente político ele não é favorável à permanência da presidente Dilma Rousseff no Executivo Federal, outros pareceres podem surgir e não importa a quantidade de pareceres que surgirem, ainda assim o Senado vai votar pela saída definitiva dela, da presidência da República, porque são variáveis políticas que vão interferir muito nesse processo. Obviamente que o impacto que a disseminação da notícia de que determinado parecer, em tese, inocenta mais ou menos a presidente, a disseminação dessa versão na opinião pública, a possibilidade dessa versão exercer influência sobre a opinião pública, a ponto da opinião pública pressionar o Senado para que determinados senadores mudem seu voto, isso aí é uma variável possível, mas aparentemente pouco provável. Porque, no final das contas, e aí fazendo referência ao que Adriano ressaltou do chamado presidencialismo de coalizão, o que faz diferença no final das contas, ou o que tende a fazer diferença no final das contas em relação ao comportamento
dos parlamentares é a expectativa de poder. E aí, o fato de se ter um presidente interino que montou um ministério e que, sem dúvida alguma, esse ministério, a escolha desses ministros, levou em conta as articulações, tendo em vista o não retorno da presidente Dilma Rousseff, isso interfere muito mais do que um parecer técnico. Agora, voltando a esse ponto das barganhas que alguns senadores estão fazendo para manter o voto em favor do impeachment, tem um senador do PMDB do Distrito Federal que chegou a pedir 34 cargos no governo, entre eles a presidência dos Correios e a presidência do BNDES. Isso não expõe demais o próprio governo, o Congresso, o processo de impeachment? Não fica tudo muito feio? Veja, se nós, analistas, cientistas políticos, jornalistas que estão atentos à realidade e procuram fazer análises desideologizadas, nós sabemos que fica feio se nós não tivermos a coerência na análise. Então, o PMDB, inclusive foi tema de debate num programa seu, propôs a Agenda Liberal Brasileira. Nessa Agenda Liberal está lá 2 iniciativas. Eu te perguntei naquela época, eu vou te perguntar de novo. Você acredita, sinceramente, dado o perfil do candidato, dadas as circunstâncias em que ele chegou ao poder, dada a situação política que a gente tem aí, que ele poderia ser, sim, um presidente estadista? Veja, se você quiser, eu sou otimista. Então, eu acredito, porque eu sou otimista e acredito. Pelo argumento que eu não acredito, de que após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele terá liberdade em governar, em exercer a sua identidade no governo. Eu não acredito. Por isso que eu me transformo em pessimista. Eu acredito que Temer, neste momento, com todos os indícios que o governo dele coloca, em razão da Operação Lava Jato e desse Congresso que nós temos, que é um Congresso ainda que não entendeu que o país precisa de uma agenda liberal, é que Temer vai ser um gerente da crise. Ou seja, podemos ter um pouco de melhoria econômica, estancar um pouco da crise econômica, mas as reformas vitais que o Estado brasileiro precisa, Temer não vai ter força para fazer. Por isso que ele vai virar um gerente desta crise. A gente tem mais 2 minutinhos para terminar o bloco. Você tinha colocado, Sérgio, que você não acredita numa possibilidade de reversão no processo de impeachment, que senadores não mudariam o voto. Você não acredita que nenhum deles pode mudar o voto, quer dizer, deixar de votar sim e passar a votar contra o impeachment? Cristóvão Buarque, por exemplo. É isso que eu falar, o placar foi muito elástico ali, a diferença foi muito grande. Se mudar um ou outro, ainda não chega nesse aspecto. Eu acredito que um ou outro, sim, possa fazer uma revisão do seu voto, como o próprio Cristóvão Buarque já andou fazendo, já deu declarações de que
da forma como votou, se arrependeu e viu que a coisa está indo para o mesmo buraco, como ele falou, né, que o presidente Michel Temer está atendendo a todos os caprichos e tal, como o professor Adriano acabou de falar, é o modelo. O modelo não mudou. Com o presidente interino Michel Temer, o modelo continua o mesmo. Com o agravante de que o partido dele, o PMDB, é o partido mais afeito a essa ocupação de cargos que a gente já viu no governo, em todos os governos. O PMDB nunca esteve fora do governo. Eu creio que o único partido que em nenhum momento esteve fora do governo. Embora não tenha eleito nenhum presidente depois da redemocratização pelo voto direto, teve 3 vices, né, que assumiram, e ainda é o partido ocupador de cargos. Então, eu acredito que um senador ou outro possa rever seu voto, mas não acredito que uma dúzia de senadores vai rever esse voto, embora hajam perícias, embora haja uma voz das ruas dizendo que a coisa não está como se esperava, que Temer frustrou algumas expectativas criadas indevidamente, inclusive, porque ele não ia pegar um país e instalar o dedo e o país ficar novo. Ninguém pode esperar isso, principalmente Michel Temer, que é um político, digamos, da velha linha. Então, eu não acredito uma reversão agora milagrosa, não. 2 ou 3 senadores que possam rever seu voto, pode ser uma questão pessoal, de consciência, de teses. Agora, quanto mais demora o fim do processo de impeachment, o processo de impeachment ele pode ser contaminado ou brecado por uma denúncia de uma delação premiada advinda da Operação Lava Jato. Mais fácil do que nas ruas. Mais fácil do que uma voz das ruas é uma delação premiada. Isso aí deve ser considerado muito mais. Para a gente fechar o bloco, aí nesse caso, Eduardo Cunha pode ser esse homem-bomba? Eu acredito só se estender até novembro, né? Porque precisa ele ser preso para ele requerer uma delação premiada. Ele até o instante não foi. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco, volta com você, Juliano. Nosso intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco de hoje discute os novos acontecimentos e as perspectivas políticas no Brasil. Participam o jornalista Sérgio Montenegro, o cientista político Juliano Domingues e Adriano Oliveira, também cientista político. Terminamos o bloco anterior agora há pouco, Juliano, e eu fiquei de te passar a palavra na abertura desse bloco, ela é sua. Isso, você falou, a sua pergunta foi, diante de tudo que a gente tem visto, não fica feio, né, todo esse processo? E aí eu acho a pergunta interessante e já querendo fazer uma ressalva, que o comentário é muito mais para a gente tentar entender como acontece, não querendo justificar o porquê de acontecer assim. Mas esses últimos acontecimentos e todo esse processo pelo qual o país vem passando contribuem para explicitar como de fato a política acontece. Isso é interessante porque remonta à ideia do realismo político. Então, e deixa um pouco de lado algum idealismo em relação ao que move os atores políticos. Então, acho que talvez esse atual momento tenha demonstrado com cores assim muito fortes o que antes acontecia de maneira muito obscura, ou seja, oculta. Então, os jogos eram, como a ciência política chama, os jogos eram ocultos. Talvez esses jogos, antes tão ocultos assim, estão ficando mais claros em função de várias circunstâncias, uma delas a chamada delação premiada. Então, nesse sentido, e também diante do contexto em que o país se encontra desde o período de redemocratização, que consiste basicamente numa situação em que um presidente eleito dificilmente consegue governar sem que se faça determinadas alianças, isso é uma série de estudos na ciência política que sugerem isso, força, quer dizer, com que esse presidente faça alianças com grupos que, do ponto de vista programático, estão muito distantes, faça aliança com grupos que, do ponto de vista representativo, são pouco relevantes, ou seja, representam uma parcela pequena do eleitorado, mas que dentro do Congresso Nacional podem barrar substancialmente o avanço de determinadas reformas, e aí, então, passa-se a chantagem. E aí, o ponto central, no meu entendimento, não é a troca, o problema não seria a troca de espaço por governabilidade. O problema é o que é que move a troca do espaço. Então, um determinado partido sugerir ocupar determinado espaço em troca de apoio, isso faz parte do jogo. O jogo é jogado assim, troca-se o apoio por recursos. O problema é o que move
essa troca. E aí, no mais das vezes, não são motivações das mais republicanas Por que ou o cara nobres, quer ocupar aquele espaço? Por que Isso, qual é a intenção dele? Por exemplo, quando a gente viu esse senador do DF querer ocupar a presidência dos Correios, os Correios... E do BNDES. Para puxar um pouquinho pela memória, os Correios foram ponto de partida do mensalão. Foram aqueles R$3.000 distribuídos, filmados, botando no bolso. Os Correios hoje são uma instituição que está precisando de socorro. Está quebrado. O que é que qual é a intenção? Ele vai assumir os Correios? E tem uma capilaridade enorme. Eu vou salvar os Quer Correios, dizer... eu vou assumir porque eu sou muito altruísta, eu quero assumir ali para eu levantar essa instituição. Eu não acredito. E uma das características também nesse sentido é a capilaridade que os Correios possuem no país. Então, os Correios estão no país, é um recurso cobiçado. Talvez a ciência política precisa fazer uma autocrítica de desvendar o sistema produtivo da política. Okay? Qual é o sistema produtivo da política? O sistema produtivo da política é que a ciência política ela foi até a ponta do iceberg. Ela mostrou que você troca cargos, você troca apoio ao governo por espaço no Estado. Mas por que eu quero ocupar tal cargo? O que me leva, o que me motiva? A Operação Lava Jato mostrou. Existem benefícios ilícitos que permitem o meu interesse de ocupar determinada estatal, determinada instituição. Esse é o sistema produtivo da política. O que a meritória Operação Lava Jato mostra é que a política e o presidencialismo de coalizão, ele vai além dessa discussão boba de porque quem gastou mais, quem gastou menos ganhou a eleição. Ou da discussão boba de quem ocupa mais cargos no Estado. O que está em discussão é o que motiva um parlamentar a escolher determinada estatal e o que aquela estatal tem para lhe oferecer de benefícios. E aí é que está o sistema produtivo da política que, infelizmente, é caracterizado por atos ilícitos. E aí, o ex-presidente da Transpetro, Montenegro... Machado. Desvendou. Sérgio Machado é um exemplo... Mostrou que é o sistema produtivo da política. Ele ficou 12 anos ali no cargo e levantou um caixa de 100 bilhões de reais. Patrocinou campanhas eleitorais. Okay. E aí, uma curiosidade minha. Nesse jogo das barganhas, Romário, do PSB do Rio de Janeiro, ele reivindicou a secretaria ali que cuida das pessoas portadoras de alguma deficiência e reivindicou também uma diretoria em Furnas. O que Romário quer em Furnas? Certamente algum assessor dele, Sérgio, não alertou ele, porque Furnas também está sendo vítima de denúncias de escândalos. Como é que ele se reúne com o presidente Temer e solicita uma diretoria em Furnas? Ele sendo candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, isso mostra que você até coloca uma desconfiança sobre um pedido desse. Isso não significa que ele pediu com segundas intenções, mas a desconfiança está colocada em virtude de que Furnas está sendo investigada também até pela Lava Jato. É o caso dos Correios, o caso da Petrobras, enfim. Agora, já que você se referiu, Estela, ao Sérgio Machado, acho que tem um componente aí bem grave, que é a suposição e há fortes indícios nesse sentido de que uma série de campanhas eleitorais foram financiadas com dinheiro sujo. É algo sobre o qual já havia grande suspeita, é algo histórico no país, mas que com a Operação Lava Jato tem se tornado cada vez mais evidente, né? Há uma busca de provas nesse sentido. E quanto a isso demonstra o quanto a nossa democracia é uma democracia de baixa qualidade. Por quê? E aí Adriano pode até confirmar isso também. Uma série de estudos na área da ciência política coloca como pré-requisito fundamental para se caracterizar uma democracia eleições limpas. Então, quando se tem dinheiro sujo financiando campanhas de maneira pluripartidária, porque o depoimento de Sérgio Machado fala, inclusive, no final da década de 90, sobre um suposto acordo para eleger deputados federais, etc. Então, isso coloca em xeque esse processo de consolidação da nossa democracia, uma vez que mina um ponto fundamental, que é o processo eleitoral e o financiamento dessas campanhas com dinheiro sujo, ou seja, campanhas não limpas, né? Uhum. Deixa eu trazer, voltando um pouquinho lá para aquela questão do impeachment, tem um ponto aí que eu queria que vocês trouxessem considerações sobre ele, que é a proposta de alguns aliados da presidenta afastada de reverter o processo de impeachment propondo
em caso da presidenta voltando, propondo um plebiscito para que a população brasileira decida se quer ou não novas eleições presidenciais. E aí, se não me engano, ainda para este ano. Foi um ponto que você tocou na sua fala. É uma boa estratégia? É interessante para o país? Há respaldo legal para isso? Quer dizer, a presidenta volta, convoca-se um plebiscito e aí se decide se teremos ou não eleições presidenciais ainda este ano, se for o caso. Tem que partir do princípio que a eleição presidencial não está prevista na Constituição agora. Existem propostas no Senado tramitando de alteração, proposta de emenda constitucional, para que haja essa nova eleição. Agora, com relação ao plebiscito, e aí o professor Adriano pode falar melhor do que eu, pelo que a gente tem visto nas pesquisas, é maciça a quantidade de brasileiros que quer uma nova eleição. Então, esse plebiscito ele já nasce ganho. É uma proposta que já nasce ganha, pelo menos, a não ser que se conteste de uma forma que derrube isso. Mas eu acho que é uma esperteza do PT, que já está com o plebiscito na mão. Eu acho que do ponto de vista da estratégia, diante do jogo como ele tem se apresentado, colocando-se no lugar desse grupo, que tem visto o jogo quase perdido... E está andando pelas pesquisas. Parece uma estratégia, nesse sentido, para esse grupo, uma estratégia interessante. Uhum. Mas eu tendo a acreditar que, do ponto de vista do funcionamento das instituições, talvez insira um grau relativamente alto de instabilidade nas regras do jogo. É uma proposta de mudança de regra de jogo, com o jogo em andamento, né? Que causa um grau de instabilidade muito grande, ou seja, relativiza demais o que está previsto como regra. Juliano e Sérgio, e a sua pergunta me motivaram. Tem um livro que eu estou lendo, Emoção e Justiça, como você fabrica grandes líderes e como você fabrica o sentimento de emoção na sociedade para ter determinadas mudanças. Eu verifico, Juliano, que a não volta de Dilma é a vitória do cinismo. Okay? A vitória do cinismo da classe política brasileira. Que eu retirei uma presidente, mas continuo com o mesmo modus operandi, algumas pessoas foram condenadas e outras não foram condenadas. Esse é o ponto fundamental, ou seja, você vai deixar claro de que ela foi retirada por uma decisão política. Do mesmo modo que, estrategicamente, o PT quer fazer isso para causar uma instabilidade do governo Temer. Do mesmo modo, também, a volta de Dilma vai causar uma instabilidade, porque eu não dou continuidade a uma política econômica que pode ser bem sucedida, a depender da coragem do presidente, porque lá estão atores que têm como fazer com que essa política seja bem sucedida. Do mesmo modo também, a convocação de eleições, ela pode ser, sim, a representação de uma instabilidade democrática. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma presidente da República e um vice-presidente da República que pode, através de uma delação premiada, serem acusados e terem utilizado caixa 2 na campanha eleitoral, esses dois precisam sair. Você não pode admitir o cinismo. Os dois precisam sair, a chapa ser cassada, ou você tem um mandato tampão, ou você muda a Constituição para ter uma nova eleição. Então, a minha conclusão é simples. A não volta da presidente Dilma e a possibilidade da existência de uma delação premiada que reafirme que existiu caixa 2 na chapa Dilma e Temer é a vitória do cinismo político. Aí você está colocando, pesando sobre Temer, a possibilidade de um caixa 2 enquanto chapa com Dilma Rousseff. Isso. Mas e as acusações que começam a aparecer contra ele, inclusive de recebimento de propina? Essa pergunta seria muito importante para a Janaína Pascoal. Por quê para a Janaína Pascoal? Porque quando a Janaína Pascoal ela argumenta favoravelmente ao impeachment, ela deixa claro que é o conjunto da obra. E se você é um americano, um estrangeiro e chega no Brasil e analisa o conjunto da obra do PT, você defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não resta dúvida disso. Mas você não pode absolver também aquelas pessoas que compunham a chapa de Dilma Rousseff. Você não pode absolver também o parlamento que formou uma coalizão partidária em torno da presidente Dilma Rousseff e dos governos do PT, inclusive do governo Lula. E você não pode absolver também a diversidade de partidos que estão sendo denunciados pela Operação Lava Jato. Então a crise é do sistema político brasileiro, do sistema partidário. A crise não é de Dilma Rousseff, a crise não é
do PT, a crise é do sistema partidário brasileiro. Então, ou existe um grande acordão para você pôr fim a essa crise, ou você vai chegar a implodir esse sistema. Eu, particularmente, não acredito nessa implosão. Eu acredito que em algum dado momento, ou através de alguma instituição, ou através do próprio eleitorado, ou através de um plebiscito para ocorrer nova eleição, esse acordão vai existir. Ou seja, zera tudo, quem foi condenado fica como está condenado e vamos começar uma nova atividade política, vida política no Brasil. O que eu acho que o atual momento vem demonstrando, Estela, nesse sentido, é que mesmo que recaiam sobre Michel Temer determinadas acusações, ou que ele venha a ser citado em delações premiadas, o ambiente político e a forma como as articulações foram feitas com a ocupação de determinados ministérios por parlamentares de carreira, o fato de ser um presidente interino que tem livre trânsito no Congresso Nacional, que foi a vida inteira deputado federal, quer dizer, isso cria um determinado ambiente favorável à permanência dele como presidente, que ele deixe de ser interino e permaneça presidente, por mais que ele venha a ser citado ou por mais que ele venha a ser alvo de denúncias, etc., há aparentemente ali um quase consensual, uma quase consensual proteção para que esse governo permaneça. E não, eu acho que é razoável supor, não porque se espera que esse governo seja melhor para o país, ou etc., mas sim porque aqueles grupos que vinham se mostrando descontentes com a permanência de Dilma Rousseff na presidência da República, aqueles grupos que foram aliados da presidente Dilma Rousseff, acho que é bom lembrar que o próprio Eduardo Cunha foi aliado do PT. Então, esses grupos que, na história recente, se mostraram insatisfeitos e não tiveram as suas insatisfações atendidas, e aí, sem entrar no mérito, mas vai atender a determinadas chantagem ou determinada coisa, o fato é que, se tivessem as suas demandas atendidas, não teriam se rebelado. Aparentemente, com o governo interino de Michel Temer, esses grupos têm demonstrado que há uma certa expectativa de que suas demandas venham a ser atendidas. E daí, então, diminui a chance de que o presidente interino venha a ter que deixar o cargo, a não ser que se confirme que a chapa foi eleita com dinheiro sujo, e aí a chapa venha a ser cassada na ação que corre no TSE. E aí, então, é uma outra instituição que vai decidir isso. Mas esperar que o Congresso Nacional decida nesse sentido, me parece pouco provável. Para a gente terminar, você falou aí em expectativa de demandas atendidas. Algumas demandas indecentes poderiam ser atendidas? Imagino que... E aí é onde entra aquela sua pergunta, né? Não fica feio, né? Então, quando a gente diz que fica feio ou bonito, a gente está fazendo juízo de valor. Então, quando a gente se coloca na posição de analista, a gente tenta se distanciar um pouco disso. Se você me pergunta enquanto eleitor, eu diria, óbvio que fica feio, né? Como cidadão, eu acho que fica péssimo. Mas se você pensa, ou pelo menos faz um esforço para tentar pensar a partir daquele ator que está ali. Então, por exemplo, acho que tem alguns episódios que foram fundamentais nesse processo. Por exemplo, quando foi Eduardo Cunha, em uma daquelas inúmeras tentativas de se julgar o relatório sobre Eduardo Cunha na Comissão de Ética, quando a bancada do PT se posicionou contra Eduardo Cunha naquele momento e na mesma semana ele colocou em pauta o impeachment, é razoável a gente se perguntar se a bancada do PT tivesse votado para livrar Eduardo Cunha naquele momento, será que o impeachment teria entrado em pauta? Será que tinha tido? Será que Dilma Rousseff não estaria hoje na presidência da República? Aí você pergunta, mas vale a pena livrar Eduardo Cunha para permanecer no poder? Então esse é o cálculo que os atores políticos, de uma maneira geral, fazem, são os dilemas. Então, aparentemente, ali foi feita uma escolha que foi um processo. Talvez, se tivesse se apoiado Eduardo Cunha naquele momento, nada disso tivesse acontecido. Quem vai julgar se fica feio ou não é o ator político que toma a decisão. Mais um intervalo, curtinho. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Os novos acontecimentos políticos e a governabilidade no Brasil são temas discutidos no programa de hoje. Participam o jornalista Sérgio Montenegro,
o cientista político Juliano Domingues e o também cientista político Adriano Oliveira. Quero abrir esse bloco com um acontecimento também relativamente recente, que foi um encontro de Temer com o Eduardo Cunha na noite de domingo no Palácio de Residência Oficial do presidente em exercício, Michel Temer, no Jaburu, e um encontro que estava fora da agenda oficial. Como entender este encontro? E teve um encontro? Temer e Cunha. Eu estou colocando o que está posto. Negaram até a morte o encontro, mas não teve jeito. O cerimonial do Palácio confirmou. Mas Cunha negou, ficou negando o tempo todo. Depois que soube do cerimonial, ainda disse assim, mas eu não confirmo. Exatamente. É uma coisa difícil de você entender e fácil ao mesmo tempo. Não é? O Eduardo Cunha era um dos principais aliados de Michel Temer dentro da Câmara dos Deputados, como presidente. Ele frequentou o Jaburu na época, no período em que se estava ainda tramando a questão do impeachment, e tramando a palavra forte demais, articulando. E foi impossível para o Michel Temer deter o afastamento de Cunha, porque isso foi judicializado, isso veio do Supremo. E dependendo da Câmara, a gente viu o que aconteceu. Nós tivemos o processo mais longo do mundo no Conselho de Ética e não conseguiram até então afastá-lo. Então, esses dois aliados conversando, o que é que isso pode significar? Tudo e nada. Pode significar que eles estão tramando alguma coisa, pode significar apenas que Eduardo Cunha foi lá e disse, eu quero voltar, eu preciso voltar. Vamos contornar isso, vamos evitar que o plenário aprove esse parecer do Conselho de Ética, porque senão eu não volto. E aí, a gente até comentou aqui antes do programa, pode ser que ele venha fazer uma delação, pode ser que ele tenha ido lá e dizer para o Michel Temer, eu tenho coisa para dizer, eu tenho alguma coisa. E pode não ser isso, pode ser simplesmente um encontro para se articular um desfecho, vamos dizer assim, né, do que se começou a fazer antes do processo de impeachment. Embora voltar. Embora aparentemente seja pequena a chance dele voltar, ela ainda existe. Existe. Então, eu imagino que não seria razoável o presidente interino Michel Temer não recebê-lo nesse sentido. Então, se ainda existe a chance dele voltar, além disso, eles são do mesmo partido. O fato do vice-presidente e presidente interino recebê-lo significa, ou aparentemente demonstra, que ele ainda tem uma força razoável. Porque mesmo correndo o risco de voltar, embora pequeno, Michel Temer poderia não ter recebido, mas ele recebeu. Então, isso significa que ele ainda é forte, apesar de enfraquecido. Então, nesse sentido, Estela, diante do contexto conturbado, inseguro, da possibilidade dele voltar ou não vejo maior problema, embora o problema maior tenha sido, eu imagino, o vazamento ou essa discussão esteve ou não esteve, porque é negativo para o governo. Né? Mancha a imagem do presidente interino, quer dizer, se reunir... A negativa suscita algo ilícito. Isso. Por que não dizer que houve o encontro? Houve que se tratou isso. Vou usar a expressão que eu usei lá atrás, se não fica feio. Eduardo Cunha, sobre ele, recaem hoje seríssimas acusações de corrupção, de bandidagem. Vou usar até uma palavra mais forte. Não fica feio um presidente da República, a essas alturas do campeonato, com esse cenário político que aí está posto, receber Eduardo Cunha para conversar secretamente, num domingo à noite, no Palácio? Veja, como o encontro não foi confirmado, ele ainda continua no âmbito privado, de fato, esse encontro ele é colocado sob desconfiança. Entende? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que discutir a política com mais realismo. Então, há 8 anos atrás, eu lancei um livro sobre criminalidade organizada em que eu trabalho o conceito de proteção institucional. O que é proteção institucional? Os próprios atores das instituições, eles se reúnem para proteger atores das instituições que estão sendo acusados ou na iminência de sofrerem processo de prisão, por exemplo. Então, a minha pergunta é, chovem acusações contra Eduardo Cunha,
contra sua mulher e contra sua filha. Existe uma forte expectativa de a sua mulher poder ser presa, assim como o próprio Eduardo Cunha. Será que eu não poderia especular que existe também a possibilidade de uma proteção institucional? Não sou eu que estou afirmando isso. Quem está afirmando isso são os próprios áudios divulgados de Sérgio Machado. Os áudios de Sérgio Machado, que foram divulgados, confirmam aquilo que eu sempre divulguei nos meus artigos. Existe o interesse de um grande acordão para findar ou frear a Lava Jato. Esse é o dado. Então, nós não podemos dizer que o presidente Michel Temer recebeu para fazer algum acordo não adequado. Ninguém está afirmando isso. Mas pelo fato desse encontro não fazer parte da agenda, você permite que você passe a especular no âmbito do realismo político. E no âmbito do realismo político, o que nós encontramos é um presidente da Câmara, um ex-presidente da Câmara dos Deputados, afastado, extremamente forte, extremamente hábil, extremamente inteligente, um político extremamente competente, que está na iminência de ser preso e de ter sua mulher também presa, por uma operação Lava Jato, diante de provas quase irrefutáveis. Então, a nossa curiosidade é saber qual é a razão do encontro. Aí eu volto novamente, Estela. Me parece que essa discussão entre a favor do impeachment e contrário ao impeachment, fica Temer e o PT é pior do que Temer e Temer é pior do que o PT, na verdade ela é uma discussão que ela faz com que o cinismo predomine na política. E se nós não encararmos que o cinismo vai ter que predominar na política, nós não vamos chegar ao fim da Operação Lava Jato e também das crises política e econômica. As crises política e econômica elas só vão cessar quando nós admitirmos que temos que ser cínicos na análise política. Ou seja, a discussão não é quem mais roubou e quem menos roubou. A discussão é que o sistema funciona assim, a Operação Lava Jato deu a sua contribuição para o desaperfeiçoamento desse sistema. Isso não significa que ele vá deixar de continuar. Ele, embora, vai ser enfraquecido, mas que um acordão precisa existir para que você finde com essas crises política e econômica. Duas outras perguntas, então, mais ou menos em cima disso que estava sendo colocado. A primeira, sim, Eduardo Cunha é a eminência parda de Michel Temer, como querem alguns aliados da presidenta Dilma Rousseff, por exemplo? A outra pergunta, o governo Michel Temer tem aí o quê? 2 meses, né, de vigência. E é um governo com vários momentos, digamos, de suspeição. Há casos na história do Brasil semelhantes, quer dizer, um governo que tem 2 meses de existência e com tantas denúncias sobre ele? Primeiro, eu só queria complementar uma coisa que o professor falou de proteção. Ali, se a gente voltar um pouquinho atrás e ficar imaginando aqui que Eduardo Cunha pode voltar, e ele pode voltar, se ele reassume a presidência da Câmara, ele se torna a segunda pessoa da República. Michel Temer basta viajar e poder não achar para ser caçado. E se achar for caçada, ele tem que assumir a República. Então, ele se torna presidente da República. Então, não é uma figura a ser desprezada de forma alguma. Ele é perigoso nisso. Agora, já que você voltou para o que Adriano tinha falado, deixa eu também fazer um parêntese. Quando Adriano fala do cinismo, eu acho que é importante a gente ressaltar, entendo a colocação de Adriano, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que essa perspectiva cínica em relação à política, há estudos que apontam como sendo algo bastante presente no eleitorado brasileiro, é parte do pressuposto de que todos são iguais, de que o sistema funciona a si mesmo. Então, estão no saco. E que todos são farinha do mesmo saco. Do ponto de vista do funcionamento institucional, isso é péssimo. Para você, a partir daí, achar que o problema é a democracia, é rápido. Uhum. Então, nesse sentido, entender que o cinismo seria talvez uma saída para o fim da crise, etc., eu acho que é justamente contra isso que, no mundo ideal, uma operação como a Lava Jato deveria funcionar. Quando eu digo no mundo ideal, é porque no mundo real corre-se o risco muito grande dela vir a ser capturada por grupos de interesse. Então, o ideal é que a Operação Lava Jato ela atue de maneira não partidária, isenta, que as instituições envolvidas diretamente com a operação, que são a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal,
possam atuar com um grau de independência suficiente para que a gente não fique somente nas denúncias sucessivas, porque aí sim alimenta-se o cinismo. Todo dia denúncia no jornal e talvez o eleitor não veja o desfecho desses casos. Ou então ele veja de maneira enviesada, só um lado sendo punido. Isso alimenta o cinismo que, para o funcionamento da democracia, é péssimo. Então, eu acho que, pensando numa perspectiva idealista, digamos assim, o que seria o ideal? O ideal seria justamente o avanço da investigação Lava Jato, se isso vai significar a implosão do sistema, mas junto à implosão do cinismo em relação ao funcionamento da política, eu acho que a gente sai no lucro. Talvez assumir que o sistema funciona a si mesmo e não há o que se fazer, talvez seja reconhecer uma derrota em que todos perdem, a não ser os Eduardos Cunha da vida, que aí esses sim vão ganhar. Mas desculpa, Sérgio, eu interferi você. Não. Aí eu vou trazer a pergunta para você, o tempo está acabando, acho que a gente tem aí uns 4 minutinhos. Michel Temer, Eduardo Cunha é a eminência parda de Michel Temer? Não, eu não diria isso não, Stella, porque se você levar em consideração e de uma forma respeitosa o passado de Michel Temer, ele é um deputado de vários mandatos, ele presidiu a Câmara dos Deputados, ele foi secretário em São Paulo, ele tem uma vida pública bem sucedida, vamos dizer assim. Ele presidiu o PMDB, que é o maior partido do país, e presidir o PMDB não é uma coisa muito fácil, não. Então, ele tem todo esse lastro político. Dizer que ele está sendo aconselhado por Eduardo Cunha, não. Agora, ele tem seus conselheiros, e Eduardo Cunha deve fazer parte desse conselho. Pelo menos a gente sabe que fez durante o processo do impeachment, durante o pré-processo do impeachment, fez parte desse conselho. Mas eu acho que, ao contrário, acho que até Michel Temer que orientou um pouco Eduardo Cunha na época do impeachment e tal, das votações. Dizem que ele tramou essa questão toda lá no Jaburu. Enfim, eu não acho que haja uma eminência parda de Michel Temer, não. Eu não acho. Se eu tivesse que escolher uma eminência parda para Michel Temer, eu escolheria Henrique Meirelles. Que esse sim é um ministro que merece uma confiança, mas eu não acho não que seja uma eminência parda, não. Eu acho que está de igual para igual ali, estão dentro do partido, como a gente disse aqui, isso é o mesmo partido. E há muito tempo, inclusive. Eu fiz uma pergunta na... Oi, fala. Duas questões. Essa questão da eminência parda, Eduardo Cunha também representa um perigo, né? Então, ele pode ser essa eminência parda. É confiável, né? Por conta da desconfiança que o presidente Temer tem com ele, né? Esse é o ponto. Mas eu volto a afirmar, o problema do encontro foi por ele ter sido privado e não por ter recebido Eduardo Cunha. Em segundo... Eu acho que é legal lembrar, por exemplo, Lewandowski, quando... Você lembra quando o Eduardo Cunha pediu uma audiência com o Lewandowski, ele fez uma audiência mas também a teve portas abertas, né? Mas também teve um encontro. Também teve um encontro, segundo dizem, de Lewandowski e a presidente Dilma afastada em Portugal, não divulgado. Então, qualquer encontro não divulgado está sob suspeita. O que Juliano também colocou, é importante, mas a minha afirmação é o seguinte, eu vejo que a Operação Lava Jato, ela enfraquece, independente de como ela vai findar, o cinismo na política. Ela vai enfraquecer, ok? Ela servirá de incentivo para que atos ilícitos diminuem. E já podemos considerar até que a presença dela como ator, como uma variável principal de desincentivar atos ilícitos, ok? Então, ela tende a enfraquecer, a não findar. Okay? Aí, findar seria um período mais longo para ocorrer todo esse funcionamento ideal, que Juliano disse muito bem, do sistema político. E há um ponto fundamental que Juliano colocou e que deve ser discutido. No momento em que todos, e isso é uma percepção do brasileiro, veja que 82% dos eleitores de Recife não confiam em políticos. Eu já fiz pesquisa em cidades que esse percentual é de 92%. Quando você não confia em político, você está colocando aquilo que Juliano frisou, colocando em jogo a própria vida do sistema democrático. Eu acho que é interessante isso, quer dizer, é importante ressaltar que sempre vai haver algum grau de ilícito. Só no mundo ideal é que não existe. Então, até em países de democracia super consolidada, em países desenvolvidos, existe esse grau. O que eu acho que é importante a gente ressaltar é que o atual momento tem demonstrado o quanto de disfunção está presente no nosso sistema político. Então, e a Operação Lava Jato, nesse sentido, tem uma função pedagógica. Eu acho que alerta para o eleitor, de uma maneira geral, as consequências de uma má escolha, da não fiscalização por parte do eleitor e da não punição por parte do eleitor ao não votar em determinados candidatos.
Porque o que a gente observa historicamente, e que em alguma medida houve um enfraquecimento por conta da lei da ficha limpa, é a perpetuação no poder de grupos que têm como objetivo predar o Estado, aproximando a gente daquilo que a ciência política e as ciências sociais chama de cleptocracia, ou seja, quando os grupos vão ali para roubar o Estado, se apropriar desse bem público. Então, nesse sentido, eu acho que o país tem uma excelente oportunidade para repensar o seu sistema político e para que o eleitor repense o seu próprio comportamento diante das urnas. Se isso vai ser bem aproveitado no sentido normativo, né, você dizer assim, poxa, como deveria ser o país ou não, aí só o tempo vai dizer. Acabou. Obrigada. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.